Livro 7. Jesus, o Senhor. Saudações, amigos! Neste livro veremos e ouviremos coisas maravilhosas que Jesus Cristo disse e fez há muitos anos atrás, mas que nos afeta profundamente hoje. Ouça com muita atenção enquanto observa cuidadosamente as figuras do livro cor-de-rosa. Olhe para a próxima figura quando você ouvir este som. Figura 1. O nascimento de Jesus. O Evangelho de João começa o seu relatório sobre a vida de Jesus com as seguintes palavras: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso significa que o Verbo é uma pessoa. No primeiro capítulo do Evangelho de João, aprendemos que este Verbo era o Senhor Jesus. Esta foi a maneira com que Jesus Cristo veio ao mundo. A Bíblia diz: uma jovem virgem chamada Maria morava em uma pequena cidade de Israel chamada Nazaré, sendo descendente do patriarca Abraão. Maria não era casada, mas estava noiva de um certo homem chamado José. Um dia Deus enviou um anjo com uma mensagem para Maria. Maria, disse o anjo, você foi escolhida para gerar o Filho de Deus. O Espírito Santo virá sobre você e te fará grávida, e o menino que procederá de ti se chamará Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. O anjo de Deus também trouxe uma mensagem para José, para que não temesse receber Maria por esposa, pois a gravidez vinha de Deus e não de homem. Por isso o menino seria chamado o Filho de Deus. Maria e José eram pessoas pobres, e quando o tempo chegou em que a criança deveria nascer, o único lugar que acharam para se abrigarem foi num estábulo. O menino Jesus teve como berço uma manjedoura, ou seja, o lugar onde os animais comiam. Algumas pessoas, avisadas por Deus de que o Salvador do mundo chegou, visitaram a família. Jesus foi reconhecido como Filho de Deus. Figura 2. O primeiro milagre de Jesus. Jesus crescia em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Um dia, Jesus, sua mãe, bem como seus amigos íntimos, a quem chamou discípulos, foram convidados para uma festa de casamento. Durante a festa, um dos empregados do dono da casa disse: o vinho acabou. Maria ouvia esta notícia e comunicou o fato a Jesus. Ela sabia que Jesus era o Filho de Deus, por isso disse aos empregados da casa: faça tudo o que ele te mandar fazer. Nas proximidades, 6 grandes potes de pedra que os judeus usavam para uma cerimônia de purificação. Jesus disse aos serventes: enchei estes potes com água. E eles os encheram completamente. Jesus tornou a dizer-lhes: agora leve-os ao mestre-sala. E eles o fizeram. Quando o mestre-sala provou o conteúdo, determinou que este era o melhor vinho, que ainda estava sendo servido, pois não sabia do milagre da transformação da água para o vinho. Os discípulos de Jesus viram o que Jesus fez e creram que ele vinha de Deus e que era o Senhor. Figura 3. Nicodemos encontra-se com Jesus. Certa noite, um líder religioso, muito importante entre os judeus, encontrou-se com Jesus, porque queria aprender mais sobre Deus. Jesus sabia que Nicodemos não entendia completamente a palavra de Deus. Por isso disse: se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus.
Nicodemo, surpreso, perguntou: Como pode alguém nascer de novo? Jesus explicou que quando uma criança nasce, isto é um nascimento físico, mas que quando um homem convencido da sua grande necessidade espiritual, crê em Deus, confessando seus pecados e desejando abandoná-los, dando a Deus o primeiro lugar em sua vida, nasce de novo, espiritualmente. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. O Espírito de Deus traz esta nova vida, nos capacitando para obedecer a Deus. Todo aquele que crê em Jesus honra a Deus, pois crê no mediador providenciado por Deus para a salvação eterna. Figura 4. Jesus e o oficial do rei. O que você faria se tivesse um filho muito doente e que nenhum médico o pudesse ajudar? Na cidade de Cafarnaum havia um homem muito importante, pois era um servo oficial do rei. Mas estava muito infeliz porque o seu filho estava muito doente. Quando ouviu falar de Jesus, empreendeu uma longa jornada para vê-lo. Quando encontrou-se com Jesus, rogou que fosse à sua casa para que curasse o seu filho. Jesus percebeu que o homem realmente cria que ele poderia curar o seu filho. Por isso disse: Pode ir, o seu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e voltou para casa. Quando ainda estava a caminho, seus servos vieram encontrá-lo com uma boa notícia de que o seu filho fora curado. O homem percebeu que na mesma hora em que Jesus disse: Seu filho vive, o menino melhorou, e ele creu em Jesus e toda a sua família. O poder de Jesus para operar milagres não estava limitado pela distância. Certa ocasião, Jesus disse: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Figura 5. Jesus cura um paralítico. Havia na cidade de Jerusalém um tanque que o povo atribuía poderes à sua água para curar. Quando havia certos movimentos naquela água, um dia Jesus foi a este lugar e viu um homem paralítico deitado em uma cama próximo do tanque. Jesus notou que ele estava ali naquele lugar parecia muito tempo. Por isso perguntou: Você quer ser curado? O paralítico respondeu: Sim, Senhor, mas eu não tenho quem me ponha no tanque, quem me ajude quando as águas são agitadas. Jesus, compadecido pelo sofrimento de muitos anos daquele homem, disse: Toma o seu leito e vai para casa. Imediatamente que fora paralítico, se levantou completamente curado e foi para casa, louvando a Deus. Algumas pessoas ficaram muito zangadas com Jesus, porque curou aquele homem num dia de sábado, pois na sua religião não permitia fazer nenhum trabalho naquele dia. O fato de Jesus ter curado uma pessoa num dia de sábado não quebrou nenhuma lei de Deus, mas a cumpriu, pois Deus realiza o bem até mesmo em dias de observância religiosa. Jesus ensinou a fazer o bem aos nossos semelhantes em todo o tempo. Figura 6. Jesus e a multiplicação dos pães. Muitas pessoas ouviram que Jesus curou aquele paralítico e muitos outros. Por isso, certo dia, uma grande multidão seguiu a Jesus para um lugar solitário onde ele os ensinava. Quando a tarde já declinava, Jesus viu que o povo estava faminto, por isso disse aos seus discípulos que lhe dessem algo para comer. Mas não havia onde comprar comida para tanta gente, pois havia mais de 5.000 pessoas presentes. Jesus disse isto para testar seus discípulos, para explorar a profundidade da sua fé.
pois ele mesmo sabia o que estava para fazer. Além disso, eles não tinham dinheiro para comprar comida para tanta gente. Um dos discípulos achou um menino que trouxe consigo 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que seria isto para tanta gente? Jesus disse ao povo para que se assentassem e, tomando os pães e os peixinhos, deu graças a Deus e mandou que os discípulos repartissem entre o povo. Os pedaços repartidos se multiplicaram enquanto eram distribuídos, e todo o povo comeram, e ainda sobraram 12 cestos dos pedaços que sobraram. O povo jamais haviam visto um milagre tão extraordinário. Por isso, Jesus continuou seu ensino, dizendo: Não trabalhem apenas pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Eu sou o pão da vida. O que crê em mim jamais terá fome. Figura 7. Jesus anda sobre as águas. Depois de despedir a multidão para que fossem para suas casas, Jesus disse aos seus discípulos que atravessassem para o outro lado do mar da Galileia, enquanto ele iria orar em um lugar solitário. Tarde da noite, os discípulos ainda remavam com muito esforço, pois um grande temporal abatia sobre a pequena embarcação. Jesus viu que seus amigos estavam em dificuldades, por isso veio para ajudá-los, andando sobre as águas. Os discípulos, ao verem-no, ficaram petrificados de terror, supondo eles que Jesus fosse um fantasma. Vendo a sua angústia e medo, Jesus disse-lhes: Sou eu, não tenham medo. Entrando no barco, os ventos e as águas se acalmaram. Os discípulos, maravilhados, perguntavam entre si: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Só pode ser Deus. Só Deus pode fazer um milagre destes. Amigos, quando atravessarmos por dificuldades, podemos confiar que Jesus sempre virá para nos ajudar. Figura 8. Jesus e o cego de nascença. Em certa ocasião, quando Jesus andava por um caminho, seus discípulos viram um cego que esmolava à beira daquele caminho. Seus discípulos pensaram que a sua cegueira era um castigo de Deus. Mas Jesus lhes explicou que não era um castigo, mas para que o plano de Deus fosse cumprido naquele homem, para que ele fosse curado. Jesus cuspiu no chão e, fazendo um lodo de barro, aplicou nos olhos do cego e mandou que lavasse os seus olhos na fonte de Siloé. O homem obedeceu e ficou imediatamente curado da sua cegueira. Seus amigos e familiares, muitos se alegraram com aquela grande maravilha, pois ele fora curado. E jubilantes de alegria, glorificavam a Deus. Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda nas trevas, mas, pelo contrário, terá a luz da vida. Amigos, todos nós nascemos espiritualmente cegos e não podemos achar os caminhos de Deus. Mas Deus enviou o seu Filho Jesus ao mundo para nos libertar da escravidão do pecado, pela sua morte e ressurreição, dando-nos vida espiritual, habilitando-nos para andar nos caminhos de Deus. Figura 9. Jesus e a ressurreição de Lázaro. Jesus tinha muitos amigos íntimos, e entre eles estava um homem chamado Lázaro e suas 2 irmãs, Maria e Marta. Um dia Lázaro se tornou muito doente, e suas irmãs, preocupadas, enviaram uma mensagem para que Jesus viesse e o curasse.
Jesus disse aos seus discípulos que a doença do seu amigo não era para a morte, mas para que o Pai Celestial fosse honrado através do seu Filho. Jesus ainda se demorou no lugar onde estava mais 2 dias. Então disse: nosso amigo Lázaro morreu, mas eu irei para despertá-lo. Então crereis que eu sou o Senhor. Quando chegou à cidade de Lázaro, este já havia sido enterrado há 4 dias. Maria e Marta estavam muito tristes pela morte do seu irmão e desapontadas porque Jesus não veio para curá-lo antes da sua morte. Mas Jesus disse a elas: eu sou a ressurreição e a vida. Se alguém crê em mim, ainda que morra, viverá. Onde o enterraram? Jesus, vendo-as chorar, e bem como o povo presente, muito comoveu-se. Jesus chorou. Chegando ao sepulcro onde estava o seu amigo morto, mandou que retirassem a pedra da entrada e disse em voz alta: Lázaro, vem para fora. E saiu aquele que estivera morto há 4 dias, ainda envolto em vestes sepulcrais, vivo. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar as 2 irmãs de Lázaro, vendo o que Jesus tinha feito, creram nele. O fato de Jesus ter trazido Lázaro da morte demonstrou que ele tem poder sobre a morte. Se amarmos a Jesus e obedecer às suas palavras, ele fará morada em nós, dando-nos poder de vida. Ainda que passemos pela experiência da morte física, voltaremos a viver eternamente. Figura 10. A morte de Jesus. Jesus provou pelos seus milagres de que ele é o Filho de Deus. Mas seus oponentes invejosos, os líderes judeus, tramaram a sua morte. Jesus avisou de antemão seus discípulos que ele iria morrer para cumprir os planos do Pai Celestial, para a salvação da humanidade decadente pelo pecado e enganada pelo diabo. Como iria fazer isto? Pela substituição, o justo e puro pelos injustos. Ele disse: todo aquele que crê em mim tem a vida eterna. Não entrará no juízo, mas passou da morte para a vida. Jesus também prometeu que estaria para sempre com todo aquele que crê por meio do seu Espírito Santo que enviaria. Um dos seus discípulos, Judas, foi o instrumento usado pelos líderes judeus para traí-lo, vendendo-o por dinheiro. Jesus foi preso, julgado e condenado a morrer em uma cruz, apesar do governador romano não ter achado nele culpa alguma que merecesse a morte. Outros 2 homens foram crucificados no mesmo lugar, mas estes eram criminosos que estavam morrendo pelos seus próprios pecados. Jesus morreu em uma cruz para que, através do seu sangue, Deus pudesse perdoar nossos pecados. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Figura 11. Jesus ressuscita dos mortos. Alguns amigos de Jesus, após a sua morte, tiraram seu corpo da cruz, colocando no sepulcro próximo do lugar onde fora crucificado. Uma grande pedra fora colocada à porta do sepulcro para que não fosse violado. No 3º dia, Maria Madalena e outras mulheres, discípulas de Jesus, foram ao sepulcro e viram que a pedra tinha sido removida e que o corpo de Jesus tinha desaparecido. Maria chorou pensando que alguém tinha roubado o corpo do seu Senhor. Enquanto olhava para dentro da tumba, eis que 2 anjos apareceram no lugar onde Jesus fora posto, dizendo:
Por que procuras entre os mortos aquele que vive? Então Jesus apareceu e disse a Maria Madalena: A quem procuras? Ela, supondo que fosse o jardineiro, disse: Onde puseste o corpo do meu Senhor? Mas Jesus disse: Maria. Usando esse tratamento especial ao chamá-la pelo nome, o reconheceu. Ele estava vivo. Jesus lhe deu uma grande comissão, dizendo: Vá e diga aos meus irmãos que eu estou vivo. Amigos, a morte não pôde segurar nas suas garras o Filho do Deus vivo, Jesus Cristo. Porque ele vive, nós viveremos. Figura 12. Jesus aparece a seus amigos. Pouco tempo depois da sua ressurreição, Jesus apareceu aos seus discípulos no mar da Galileia. Aconteceu assim. Pedro disse aos seus amigos: Eu vou pescar. 6 outros discípulos foram com ele, mas durante a noite toda não apanharam nada. Quando o dia amanhecia, um homem apareceu à beira da praia e perguntou-lhes: Filhos, tendes aí alguma coisa para comer? Responderam: Não. Então lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Então João, um dos discípulos, disse a Pedro: É o Senhor. Pedro lançou-se no mar e nadou até a praia para se encontrar com Jesus. Quando chegaram à praia, Jesus já os esperava com pão e peixes. E todos, muitos alegres, ao verem o Senhor, assentaram-se e comeram a refeição. Depois da ceia, Jesus falou especialmente para Pedro. Quando ele fora preso, seus discípulos atemorizados fugiram, e Pedro teve a sua fé enfraquecida. Mas Jesus mostrou a Pedro que o tinha perdoado, dando-lhe a responsabilidade de pastorear o seu povo. Jesus conhece a cada um de nós no íntimo, mas está sempre pronto para nos perdoar quando buscamos seu perdão. Jesus nos chama a uma decisão para segui-lo hoje. Qual será a sua decisão? Amigos, Jesus é o Salvador do mundo e é capaz de perdoar os nossos pecados e nos livrar do mal, obtendo no fim a salvação das nossas almas. As histórias da segunda parte do livro Cor-de-Rosa podem ser encontradas no livro de Lucas, na Bíblia, os quais nos ajudam a compreender a obra salvadora de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Enquanto ouve a narração, olhe para as figuras do livro de ilustrações. Vire a página quando ouvir este som. Figura 13. Um encontro no caminho. O povo judeu esperava um Salvador que os livrasse do cruel domínio dos romanos. Durante os anos de popularidade de Jesus, muitos pensaram que ele era este homem. Mas quando Jesus foi morto, por ordem dos judeus, a esperança de muitos desapareceu. Após a morte de Jesus, 2 dos seus discípulos voltavam para a sua cidade, Emaús, conversando sobre os acontecimentos daqueles dias. Subitamente Jesus veio e caminhava ao lado deles, e lhes perguntava sobre o que conversavam. Deus impediu que eles o reconhecessem de imediato e contaram ao viajante as grandes coisas que Jesus tinha feito e como foi morto. Eles tinham ouvido que Jesus havia voltado à vida, mas não sabiam o que pensar. Jesus
censurou-lhes a dureza de coração para crer e lhes explicava através das Escrituras Sagradas, a Bíblia, que o Salvador, o Cristo, havia de padecer muitos sofrimentos, ser morto, mas voltaria à vida ao terceiro dia. Quando chegaram a Emaús, convidaram a Jesus para pernoitar em sua casa. Na hora da ceia, quando Jesus partia o pão, exatamente como da última vez em que cearam com ele, eles o reconheceram. A seguir, Jesus desapareceu de diante deles. Estes discípulos voltaram a Jerusalém e contaram aos outros que tinham visto a Jesus. E a alegria encheu os seus corações, pois sabiam que Jesus era verdadeiramente o Salvador. Figura 14. O filho pródigo. Jesus contou uma história de um certo homem que tinha 2 filhos. Um dia o mais moço disse a seu pai: Pai, eu quero a minha parte da herança agora. O pai concordou e dividiu seus bens entre os 2 filhos. Não muito tempo depois disso, o filho mais moço partiu para uma terra distante e lá gastou todos os seus bens, vivendo de modo imprudente, até que tudo acabou. Agora, sem dinheiro e sem amigos, começou a passar necessidades, e o único emprego que conseguiu foi o de guardar porcos. Um trabalho humilhante. E lá naquela fazenda, faminto, pensou até em comer comida de porcos. Então refletiu sobre a sua situação de miséria. Na casa de meu pai, até o mais pobre empregado tem comida em abundância. Então ele se lembrou da tristeza nos olhos de seu pai quando ele deixou seu lar, e 2 lágrimas rolaram pelo seu rosto sujo e marcado pela decepção. Já sei o que farei, disse o moço consigo mesmo. Vou voltar para a casa de meu pai e lhe direi: Pai, eu pequei contra o Senhor, não sou digno de ser chamado seu filho. Dá apenas um emprego para que eu tenha que comer. Então ele se levantou e partiu para a casa do seu pai. Figura 15. O filho perdido volta para casa. O moço vinha ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido, correndo, o abraçou e beijou, dizendo: meu filho, pois estava muito feliz pela volta do seu filho que muito amava. Então o moço disse a seu pai: Pai, eu pequei contra o Senhor, e não sou digno de ser seu filho. Mas seu pai o interrompeu com muita alegria, ordenando aos seus empregados que trouxessem uma roupa limpa e sapato para o seu filho que voltou, e que preparassem um grande banquete, porque aquele era um dia de muita alegria, pois o seu filho que estava perdido foi achado. Jesus contou essa história para nos mostrar como Deus é. Deus é como o pai daqueles 2 moços. Nós estamos separados de Deus por causa dos nossos pecados, mas Deus nos quer de volta. A mesma atitude voluntária que houve naquele moço imprudente de se levantar e voltar para a casa de seu pai, com uma confissão nos lábios, deve haver em cada pecador. Quando pedimos a Deus que nos perdoe, Ele perdoa e nos recebe de volta como filhos. E a Bíblia diz que há alegria no céu por um pecador que se arrepende. Figura 16. O rico louco. Ensinando sobre a importância de prepararmos espiritualmente para a vida eterna, Jesus contou essa história. Um certo homem rico tinha uma fazenda que produziu grande quantidade de alimentos, mas seus celeiros
não eram bastantes para armazenar toda a sua colheita. Então o homem rico decidiu derrubar os celeiros e construir outros maiores e poderia armazenar toda a sua colheita até que pudesse vendê-la. Enquanto admirava toda aquela abundância, dizia consigo mesmo: sou um homem de sorte, e com esta colheita vou ficar ainda mais rico. E então terei, nos anos vindouros, uma boa vida, vivendo do melhor que o dinheiro pode comprar. Enquanto ponderava em suas possibilidades, Deus disse àquele homem: louco e tolo, nesta noite a sua vida terminará neste mundo, e o que você tem ajuntado, para quem vai ficar? Aquele homem tinha vivido só para prover sustento e prazer para a vida física, mas se esqueceu de preparar a sua alma para se encontrar com Deus na vida eterna. As riquezas materiais são temporais, e aos olhos de Deus, aquele homem era muito pobre. E quando a sua vida física terminou, ele estaria separado de Deus para sempre. Mas Jesus disse: quem crê em mim tem a vida eterna, e passou da morte para a vida. Figura 17. O pobre rico e o rico pobre. Jesus contou uma história sobre um homem rico e um homem pobre chamado Lázaro. O homem rico vivia em uma grande casa e era servido por muitos criados. Na rua, à porta da casa do homem rico, vivia Lázaro, o pobre mendigo coberto de feridas. Muitas vezes Lázaro desejou ter apenas as sobras de comida da casa do homem rico, mas lhe foram negadas. O homem rico vivia para si e jamais pensou em fazer o bem a alguém, especialmente a Lázaro, pois a permanência daquele mendigo ali o constrangia. Os rebates da vida fizeram de Lázaro um homem doente e mendigo, mas Lázaro cria em Deus. Quando Lázaro morreu, os anjos de Deus o levaram para um lugar maravilhoso, onde encontrou Abraão, o primeiro homem do seu povo que creu em Deus. E estavam muito alegres, pois não se lembravam mais dos sofrimentos que passaram na vida. Algum tempo depois, o homem rico morreu também. E quando abriu seus olhos, estava num lugar horrível de sofrimento. Então, levantando os olhos, podia ver ao longe, sim, ele podia ver Lázaro e Abraão também. Ele pediu a Abraão que mandasse Lázaro lhe trazer um pouco de água, porque sofria uma terrível sede. Mas Abraão explicou que não podia fazer o que pedia, pois havia um grande abismo que o separava. O rico pediu a Abraão de novo que enviasse a Lázaro, a seus 5 irmãos, para que não viesse para aquele lugar de sofrimento. Abraão lhe responde que não é necessário, pois eles têm a palavra de Deus e deviam obedecê-las. Se não obedeciam a palavra de Deus, nem mesmo se alguém voltasse a viver depois de estar morto, os faria mudar de vida. Amigos, o fato de alguém ter ou não ter dinheiro não faz a mínima diferença para Deus. Contudo, a coisa mais importante do mundo é viver para agradar a Deus e amar ao seu próximo. Jesus ensinou que depois de passar pela morte, não há mais jeito de mudar o seu destino. Então, o importante hoje é ouvir a palavra de Deus e obedecê-la. Figura 18. Um amigo à porta.
Certa vez um homem chegou à meia-noite à casa do seu amigo e lhe disse: Amigo, me empreste alguns pães, pois um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para oferecê-lo. Seu amigo e vizinho já estava na cama, bem como a sua família, e não queria se levantar. Mas o homem à porta não se envergonhou de continuar pedindo, até que seu amigo se levantou e deu tantos pães quanto ele precisava. Jesus disse que o mesmo princípio pode ser aplicado à oração. Peça e continue pedindo até receber, pois o que pede recebe, e o que busca encontra. Bata e a porta será aberta. Deus é capaz de suprir a cada uma das nossas necessidades. Por isso, aproximemo-nos dele, para que recebamos socorro para uma ocasião oportuna. Figura 19. 2 homens na casa de Deus. Jesus disse que Deus não olha apenas para a nossa aparência externa, mas nossos corações. Por isso contou a seguinte história. 2 homens foram à igreja com o propósito de orar. Um deles era um homem muito religioso e o outro era um pecador. O religioso, em sua oração, alegava quantas coisas boas tinha feito e que era melhor que a maioria dos homens. O pecador, envergonhado de si mesmo, nem ousava levantar os olhos do chão, mas batia no peito dizendo: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Jesus disse que Deus ouvia a oração do pecador e lhe perdoou os pecados. Mas o religioso voltou para casa ainda com seus pecados, pois ele se desagrada dos soberbos. Mas, se nós nos humilharmos na condição de pecadores, receberemos o perdão e seremos exaltados por Deus. Figura 20. O semeador e as sementes. Certa vez, uma enorme multidão se ajuntou para ouvir os ensinos de Jesus. Jesus sabia que muitos deles não estavam dispostos a pôr em prática o que eles ensinava. Mas queria que eles soubessem que é muito importante ouvir as palavras de Deus e obedecê-las. Por isso, lhes contou esta história. Eis que um fazendeiro saiu por seu campo a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e as pessoas passaram e pisaram nas sementes. Depois vieram os pássaros e as comeram. Outra parte caiu sobre os pedregulhos, onde havia pouca terra. A semente logo germinou e cresceu, mas em vindo o sol, a semente secou, por falta de umidade. Outra parte caiu entre os espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. E outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu 100 vezes mais do que foi semeado. Os discípulos de Jesus ouviram cuidadosamente esta história, mas não estavam certos de que realmente entenderam o seu significado. Então pediram a Jesus para explicar o seu significado. Você pode entender esta história? Vire a próxima página e ouça com muito cuidado. Figura 21. A semente e os terrenos. O significado da história é o seguinte: a semente que o semeador semeou é a palavra de Deus, e os diversos tipos de terrenos onde ela caiu são os corações das pessoas. A semente que caiu à beira do caminho são os que a ouviram, e a seguir vem o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra de Deus, para não suceder que, crendo, sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra de Deus, a recebem com alegria. Mas estes não têm raiz.
creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. A que caiu entre os espinhos são os que a ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e prazeres do mundo. Seus frutos não chegaram a amadurecer. Mas a que caiu em boa terra são os que, tendo ouvido de bom coração, retêm a palavra de Deus. Estes frutificam com perseverança. Eles ouvem e obedecem. Como você tem recebido a palavra de Deus? Deus quer que obedeçamos e guardamos a sua palavra, para que nos tornemos úteis a Ele e ao nosso próximo. Figura 22. Uma oportunidade para servir. Um líder religioso certa vez perguntou a Jesus: "Que farei para ter a vida eterna?" Então Jesus lhe respondeu: "O que diz a palavra de Deus?" O homem respondeu: "Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a sua força, de todo o seu entendimento, e ao seu próximo como a si mesmo." Jesus lhe disse: "Se fizer isto, receberá de Deus a vida eterna." Mas o homem lhe disse: "Quem são as outras pessoas a quem eu devo amar?" Então Jesus lhe contou esta história. Certo homem viajava por uma estrada solitária. Em certo ponto da viagem, alguns bandidos o assaltaram, roubando tudo que levava, deixando-o quase morto. 2 homens religiosos passaram por aquele mesmo caminho em ocasiões diferentes e o viram, mas não pararam para ajudá-lo. Um estrangeiro também passou por aquele caminho e sentiu muita compaixão pelo pobre homem. Então o ajudou, limpando as suas feridas, e depois, colocando sobre a sua própria montaria, o levou para a cidade próxima, onde poderia receber melhor tratamento médico. Jesus perguntou: quem era o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? O homem que mostrou compaixão, cuidando daquele que precisava da sua ajuda. Apesar de ser um estrangeiro, mostrou ter amor pelo seu próximo. Ame ao próximo e faça a ele o que você espera que eles te façam também. Esta é a lei. Esta é a palavra de Deus. Figura 23. Vivendo e esperando. As pessoas desta figura são empregadas de um homem muito importante. O homem em pé, parado na porta, é o seu patrão, que esteve fora por muito tempo. Ele está muito contente por encontrar seus empregados ocupados em seu serviço, ainda que seu patrão estivesse fora da sua vista. Deus espera que cada um de nós, que cremos no nome do seu Filho Jesus, seja encontrado fiel em obediência à sua palavra. Jesus morreu e ressuscitou e voltou para o céu. Mas antes de ir, ele disse que iria preparar um lugar para cada um de nós. E depois de preparar este lugar, ele disse que voltaria para nos receber e nos levar para onde ele está, para que a nossa felicidade seja completa. Deus sempre cumpre as suas promessas. Enquanto esperamos o seu retorno, devemos viver como ele nos orienta, servindo-lhes de testemunhas ao mundo de que Deus em Cristo nos perdoa através do sangue de Jesus, reconciliando-nos com Deus. Jesus disse: bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, o achar fazendo assim. Em verdade te digo que ele lhe confiará todos os seus bens. Figura 24. O dia em que a salvação veio.
Você acha que Deus é capaz de perdoar até mesmo o mais infame dos homens? Havia um homem que morava numa cidade chamada Jericó, que era odiado e desprezado por todos. Seu nome era Zaqueu. Além de ser um colaborador com o inimigo do seu povo, era um cobrador de impostos e roubava o seu povo, cobrando mais do que ele devia. Certo dia a cidade se alvoroçou com uma notícia: Jesus passaria por ali. Todo o povo concorria para ver Jesus, incluindo o odiado Zaqueu, mas devido à sua pequena estatura, não podia ver Jesus. Então, passando adiante por um caminho por onde Jesus havia de passar, subiu em uma árvore para que pudesse ter um bom ângulo de visão. Quando Jesus passava por aquele exato ponto, parou e olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, pois hoje me convém pernoitar em sua casa. Zaqueu quase não podia acreditar no que ouvia. Jesus o chamava. Mas ele, com muita alegria, acompanhou Jesus para sua casa. As outras pessoas não entenderam por que Jesus se importaria com uma pessoa como Zaqueu e começaram a murmurar que ele não era digno de receber Jesus em sua casa. Em casa, Zaqueu diz a Jesus que estava muito triste pelo modo como havia vivido até então e que iria reparar todo o mal que tinha causado ao seu povo e que retribuiria 4 vezes mais a todo aquele que tinha roubado. Ao ver esta disposição de mudar, Jesus disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque o Filho de Deus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus pode mudar os nossos corações, para que possamos agradar ao Pai Celestial. Você já teve o seu mudado?